Bom, então vamos dar início, a partir de agora. Eu vou apresentar a vocês um pouco esse debate. Algumas pessoas ficaram na dúvida como seria essa organização. Então, esse debate faz parte do ciclo de debates do NIP, que é o Núcleo Interdisciplinar de Intervenção Precoce da Bahia. A gente está fazendo uma série de debates que tem um formato de meia hora de apresentação e depois meia hora de conversa com os debatedores e mais meia hora com o público. Esse de hoje é diferente dos outros, porque nós estamos com um projeto de pensar uma pós-graduação para pediatras e, por isso, como a reunião era hoje, a gente colocou parte dessa reunião como uma apresentação sobre a questão dos sinais de risco nos bebês, né? Então, por isso, ela vai ser uma hora somente aqui com esse grupo. Eu fecho essa reunião e o pessoal da pós que está aqui, eu vou abrir uma outra reunião para a gente discutir a partir do que for conversado aqui. Então, eu vou passar a palavra para a Marie-Christine, mas Marie-Christine Lasnik é conhecida de quase todos, mas não custa salientar, né? Ela é psicanalista e é uma pessoa que trabalha com crianças autistas há muitos anos e especialmente tem trabalhado e ajudado em pesquisas, organizou os indicadores PREO, né? E também tem participado e feito uma abertura muito grande de interlocução com todas as pessoas de várias áreas, especialmente atualmente a sensório-motricidade, e ela então está muito a par dessas pesquisas mais atuais em neurociências e na sensório-motricidade, como alguns elementos que a gente pode pensar essa intervenção precoce no bebê com risco de evolução autística. Então, vou deixar que ela própria se apresente melhor e fale um pouco, e ela vai dar início, então, ao tema da conversa de hoje, tá bom? Agradeço imensamente a presença dela, querida de muitos anos e com quem a gente compartilha muita coisa, e tenho uma grata satisfação de tê-la aqui conosco. Além de agradecer a presença de todos vocês que vão nos ajudar a melhor pensar essa intervenção precoce, na delicadeza desse momento e na complexidade que exige que a gente pense, tá bom? Então, Marie-Christine pode começar. Eu dizia, sim, aí eu perdi a minha cara aqui no meio, mas que eu queria emendar com a minha vinda à Bahia foi em 2017, em agosto, convidada para dar uma conferência que muito me honrou na Sociedade Baiana de Pediatria. Nessa ocasião, eu apresentei a situação tal qual nós a conhecíamos no mundo a respeito das publicações científicas sobre irmãos e irmãs de autista, o fato dos 20% de incidência nos irmãozinhos de autista, as pesquisas que mostravam, feitas pelos cognitivistas, que mostravam quanto uma intervenção precoce seria eficiente, e etc, etc, etc. Eu não vou voltar a isso. Nós publicamos sobre isso, a Catherine Saint-Georges e eu, um artigo que pode ser entregue para quem precisa. Eu queria hoje contar as coisas que eu aprendi nestes últimos meses. E então, algumas eu tenho compartilhado com o pessoal da Rede Internacional de Estudos em Psicopatologia e Psicanálise do INFANS, da qual tem vários de nós aqui juntos. Mas tem coisas que eu não pude compartilhar, porque eu aprendi lendo a tese da Annick Beaulieu, que defendeu ontem à tarde, eu era júri, e hoje a tese está defendida, eu posso contar uma série de coisas para vocês, que eu acho muito... Quem pôde assistir hoje à conferência da CIPA, porque muitos colegas CIPA Brasil, que é a Coordenação Internacional de Psicanalistas, Psicoterapeutas e Profissões Afins que cuidam de autismo, nós apresentamos já um caso clínico, que aliás foi tratado unicamente depois do confinamento, da quarentena, e mostramos os filmes. Esse caso já incluía o que nós estamos a saber agora, não é? Recentemente.
Então, a tese dela, que eu acho que é muito interessante, seria interessante a Érica Parlato, do Instituto Langage, que eu vi que está aqui, pensar em publicar, porque aí a gente podia ter os direitos para o Brasil. Porque se for a RS, a gente é capaz de não ter os direitos para o Brasil. E eu acho que toda a parte científica da publicação dela seria imediatamente útil, tanto para o Léopold divulgar entre os pais de autistas, quanto todos os colegas médicos divulgarem. E muita coisa é ignorada, inclusive dos professores de medicina, viu? Não é? Então, ontem na banca tinha o professor Muratori, com o qual a Daniele já publicou artigos, e que foi de uma grande ajuda para nós todos, porque como ele tem o maior conjunto de filmes familiares de bebês que mais tarde foram considerados autistas, avaliados nos maiores critérios do DCM-5, ele usa esse capital de filmes para fazer pesquisas. Então, ele estava lá, ele tem falado para mim desde 2008, e ele, inclusive, em vários congressos no Brasil, falou que ele pensa que o problema mais evidente de um bebê que vai se tornar autista é motor, e que é por causa da dificuldade motora dele que ele não consegue entrar em interação primária com o outro. Eu devo dizer que, como psicanalista, não passava para mim. Não passava, era muito difícil, porque pensar que o motor era o que você está na base do resto, eu tinha muita dificuldade. Hoje, eu consigo pensar muito mais isso, mas porque eu articulo com a psicanálise, mas eu só vou contar isso no congresso do Langage, dia 29, 30 e 31, e aí eu vou fazer uma conferência sobre isso, mas hoje eu vou falar só os aspectos pesquisa, porque é o que nos interessa, que nós temos pedido para os pediatras, nós que estamos na brecha, atendendo os bebês, e, portanto, em contato direto com a literatura que vem saindo sobre problemas de bebê, nós temos a possibilidade de formar esses pediatras a coisas que eles evidentemente não aprenderam quando faziam pediatria. No Brasil, e aliás para muitos pediatras na França, mas essa segunda parte é menos verdadeira aqui, porque o pessoal da LOCSE, da escola húngara, fez uma grande formação das creches, e as UBSs foram formadas também sobre organização corporal. Por exemplo, a maioria de pediatra de rede pública sabe da importância do bebê de engatinhar. No Albert Einstein, os grandes pediatras não sabem disso, porque isso não faz parte da formação mais americana que eles tiveram, não é? Mas tem coisas muito mais sutis que isso aí ninguém sabe. Em todo caso, eu vou entrar com uma literatura bem recente. A tese da Annick Beaulieu, que é uma osteopata que trabalhou durante 20, 30 anos unicamente com recém-nascido e mães. E recém-nascido típico, era assim, classe média alta, que ia fazer osteopatia, estava inscrito antes do bebê nascer, fazer osteopatia, a mãe também aproveitava para ver bacia e tal. Paralelamente, essa senhora que é físio, fez 15 anos de análise, virou analista, fez psicologia e desde ontem é doutora em psicologia. E veio trabalhar comigo há uns 5, 6 anos atrás, não me lembro mais ou menos, uns 6 anos atrás. No começo ela era minha estagiária e eu vendo ela trabalhar, porque eu deixava ela pegar os bebês no fim e achei muito interessante a maneira como ela trabalhava com os bebês. E ela veio para a nossa equipe de pesquisa e viu quais eram os problemas que eram os nossos com esses bebês. E resolveu fazer uma tese indo buscar na literatura. Ela é canadense, então ela é de língua inglesa, que ajudou muito. Então ela fez toda a pesquisa dos últimos anos sobre tudo que nos interessa a nós do ponto de vista do bebê. A tese dela chama-se esquema de extensão. Esquema de extensão é o bebê faz assim,
Quem teve filho autista, quem atendeu criança pequena autista, sabe que criança que vai se tornar autista tem problema de hiperextensão. Isso todo mundo sabe, e tem problemas que decorrem daí para ter distúrbios da motricidade. Só que o próprio Muratori confessou ontem que não tinha entendido que isso provinha da dor. Então, nós sabemos há muitos anos que a dor era um dado muito importante. A gente vive pedindo, Cláudia, que eu vi que está aí, que é pediatra, não sei onde ela foi parar, a Cláudia, sabe, há muitos anos já está medicando esses bebês. Agora, nós não tínhamos as publicações, né, Cláudia? Com a tese dela, nós temos as publicações todas. E claro que eu fui perder a página das publicações que eu tenho que achar para vocês, estão aqui. Então, ela conseguiu tirar, por exemplo, a propósito da dor, deixa eu ver se eu acho, a dor no neném. Então, a articulação entre dor e psicanálise, que dá para fazer muito bem, a gente tem trabalhado no nosso RIEP, que passa por uma leitura do projeto. Não é hoje que eu vou falar, certo? Eu vou falar do que se sabe do ponto de vista científico da dor. Então, a primeira coisa que ela nos trouxe como pesquisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Agora que eu quero, não acho mais nada. Opa, aqui. Bom, então ela nos trouxe pesquisas, por exemplo, sobre refluxo gastroesofágico e autismo. Eu vou ver se depois eu passo esses dados para a Daniele, botar as referências bibliográficas, mas eu tenho a intenção que a gente possa pô-las em extenso, não só a referência, mas, por exemplo, Pediatrics, que é uma revista científica que eu acho que todos os médicos que estão aqui não têm dúvida quanto à competência de Impact Factor da Pediatrics. 2014. Você tem um artigo do Mac El-Hanon, McCracken e os outros, só sobre sintomas gastrointestinais nos distúrbios do espectro autístico, é uma meta-análise, 2014. E ficou absolutamente provado em meta-análise que é uma correlação muito alta. Mas desde 2002, Caroli com K, eu depois tenho que dar, e uma outra pesquisa, que essa saiu só em 2015, da Jolanta Vasilevska, elas mostram o quê? Que você tem sinais gastrointestinais de vários tipos no autismo, certo? Bom, então, o que nós sabemos é que a dor faz o bebê entrar em hiperextensão. A hiperextensão vai impedir esse bebê de se enrolar. Ele não vai construir a imagem do corpo como o pessoal da sensório motricidade gostaria, porque ele vai, por causa da hiperextensão, ele não vai engatinhar, ele vai andar sem ter engatinhado ou engatinhado tudo torto, e vai ser que essas crianças que não só têm problemas de autismo, mas muitos deles também, de agitação, motricidade, eles precisam se deslocar o tempo todo, e acabam tomando Ritalina, entre outras coisas, para poder se acalmar. Isso aí você pode consertar no bebê no início. Antes tinha os psicanalistas que diziam, e algum colega pediatra que tinha observado, mas a gente agora tem, eu acabei de citar, Cláudia, 3 publicações, certo? Isso tem correlação, então, quando os colegas dizem, mas não é bom medicar, para bebê de risco Irmãozinho de autista que já tem 25% de chance, se é menino, de fazer um autismo, que está começando a não olhar e que está com hiperextensão, não dá para se dar o luxo de não tratar.
A conversa hoje é essa, é com os médicos, tá? Então, isso chama-se esquema de hiperextensão, e ela acha que esse esquema de hiperextensão, a tese dela toda é sobre isso, não é? O esquema de extensão impede a organização do campo pulsional. É um fato que, de uns anos para cá, nós temos organizado o corpo do bebê, instalado o bebê, e o bebê que nós mostramos hoje, que entrou em relação com a mãe, malgrado o fato que era um bebê com muito problema gastrointestinal, irmão de autista, ele só entra em relação quando o corpo dele está todo organizadinho, né? Agora, o que é interessante, eu acho, inclusive eu estava dizendo ontem na defesa de tese, Érica, que eu acho que a gente precisaria ajudá-la a organizar esse livro como um guia. Então, na França tem Guide Bleu, Guide Vert. No Brasil tem o Quatro Rodas. Tem algum outro guia que a gente chega... Como é que chama os guias quando a gente chega nas cidades para saber o que tem que ver? Mas realmente um guia do que tem que ser visto, não é? Então, a primeira parte da tese dela se chama O Corpo, quando a ferramenta se torna ela mesma um obstáculo. Então, eu estou falando todas essas coisas e repetindo. Como é que passa de corpo para cadeia significante? A gente vai ver isso no congresso do Instituto Langage e da Faculdade de Medicina da MG, né, Érica? Então, o que é interessante é que ela vai começar falando do... Claro que agora eu estou achando a página 6 depois da página 8, não dá, né? 8, 9, 10... Aqui, achei a continuação. Então, ela começou se apoiando nos trabalhos do nosso amigo Muratori, que veio já, falou 50 vezes desses problemas de motor. E o que é apaixonante, que hoje eu tenho falado muito no nosso grupo do RIEP, eu sei que os psiquiatras, eu estou dizendo psiquiatra porque eu estou vendo a Maria Cristina Abreu aqui na minha frente, mas os pediatras também que trabalham com bebê prematuro conhecem muito bem, são os movimentos gerais. A Daniele entrou numa pesquisa, que depois ela dá uma palavrinha com vocês, com o pessoal da Universidade de São Paulo que conhece movimentos gerais. O que é movimentos gerais? Em uma palavra, porque não é meia hora que precisaria, mas 10, 12, são movimentos que o bebê, o feto faz, que são observáveis durante a vida fetal e no que me diz respeito, porque eu não vejo o feto, nos primeiros meses, nos 2 primeiros meses da vida extrauterina, e depois que a gente começou a trabalhar com isso, nós temos pedido 3 minutos que os pais nos filmem o bebê, sem o bebê ver, sem se intercomunicar com ele, perninha soltinha e bracinho soltinho. Até, Cláudia, você mandou, não foi, Cláudia, um filminho? Isso dá para examinar problema de... esses problemas no bebê de cara. Agora, ele tem publicação científica. Essa publicação ela foi feita pelo Muratori e pelo Apicella e por uma outra pessoa que eu estou esquecendo o nome, Fagavá, ela chama, eu acho. Que é o seguinte, porque o Fagavá, Muratori e Apicella, em 2008, fizeram um artigo muito interessante que olha, gente, eu trabalho com eles, então, 2020, eu sou dura, hein? Foi 12 anos depois que eu estou começando a examinar os bebês desse ponto de vista. Ou seja, eu sou dura de entrar as coisas na cabeça, porque eu não conseguia articular com a psicanálise. Agora eu tiro de letra, mas não vou contar hoje, não. Isso é segredo. O que é interessante é que esses movimentos gerais eles foram estudados pelas pessoas que trabalham com bebê prematuro, como a Maria Cristina Abreu, por exemplo. Só que o que a gente vai observar no bebê de 3 dias, em 3 minutos em bebês até 2 meses de risco, não é a mesma coisa que o Prestel,
que é o homem que desenvolveu isso, observava, né, Vera? A gente notou que não é a mesma coisa que a Péssia, em São Paulo, que tinha uma clínica para bebês com paralisia cerebral, não é a mesma coisa. Então, nós estamos conseguindo todos os filmes dos 27 bebês que serviram para a publicação do Muratori com o Trevart, do Muratori com o Fagavá, com o Prestel, e mais um outro que eu sempre esqueço o nome, que a Érica vive me lembrando, mas o microfone dela está cortado. Não adianta, ela fica tentando fazer assim, mas eu não consigo ler. Manda para todo mundo na conversa o nome, Érica. Pronto. É que lá em Pisa, nessa faculdade de medicina, de pesquisa, eles fazem não só pesquisa sobre autismo, mas tem um laboratório. Não é o Apicella, é o cara que trabalha com movimentos gerais. Eles têm toda uma equipe em neuro que trabalha com paralisia cerebral e que já tinha trabalhado com esse Prestel, é o Ciccone, obrigada, Érica, que tinha trabalhado com esse famoso Prestel, que inventou tudo isso. Então, nós precisamos agora, nós, especialistas de bebezinho de risco, de autismo e não de paralisia cerebral, aprender a distinguir os movimentos dos bebês típicos dos movimentos dos bebês de risco de autismo. O que é apaixonante nisso? Que aparece na tese dela. O que é apaixonante é que, normalmente, o movimento geral ele vai dar lugar a um negócio que chama-se movimento fidgety, que são os movimentos bem mais lentos, com a mãozinha mexendo assim, certo? Esses movimentos, eles aparecem numa hora em que tem uma parte de uma placa no cérebro, cujas células vão entrar em apoptose. Já viu o psicanalista lacaniano falando de apoptose de célula? Mas é muito apaixonante essa história, porque saiu um artigo, isso que a tese dela é uma mina. Saiu um artigo de deixa eu achar ele aqui para vocês, porque esse é uma beleza. A mulher chama Mijna Aders-Algra e saiu na revista Developmental Medicine and Child Neurology em 2018. Não sei se vocês estão vendo, ontem, né? Essa mulher é muito interessante o que ela estudou, porque ela estudou que a subplaca cortical, cujas células têm a ver com esses movimentos gerais, elas vão desaparecer, essas células, elas desaparecem da ressonância magnética, só não desaparecem nos autistas. Então, eu já sei o que psicanalista feroz vai dizer. A Cristina virou neuro, não se interessa mais pela psicanálise. Mas não, é apaixonante do ponto de vista analítico. Eu não sei se a gente vai um dia chegar lá, mas com certeza que coisas tão importantes para nós, quanto o fato que o recalcado originário é uma perda indispensável para a constituição do aparelho psíquico, aqui tem uma perda de célula, que é indispensável também. Então, isso é fantasia. O que tem que é realidade? É que, à medida que essas células desaparecem, os movimentos gerais viram os movimentos fidgety, que são gracinha. Por quê? E aí, no congresso da Érica, do Instituto Langage, o Golse, que vai falar comigo, ele vai falar dos movimentos das mãos. Esses movimentos, ele não entende muito de movimento fidgety, mas eles têm tudo a ver com os movimentos fidgety. Eles não vão comparecer no bebê de autismo. O que vai comparecer no lugar? Um endurecimento dos movimentos que vai dar o início. Eu não estou me vendo, não sei se vocês estão vendo minhas mãozinhas aqui se agitando. Vai dar o início das estereotipias do pezinho e da mãozinha. Ora, em termos de comunicação
de semiótica do gesto, os pequenos movimentos que vão dar depois o tchau, que vão dar os movimentozinhos da mão, que vão dar fon le marionnette em francês, eles têm um valor de comunicação. É Mijna Aders Algra, o nome da pessoa. Mas eu vou mandar os artigos inteiros para a Daniele. Aliás, Daniele, nós vamos pôr no nosso site do RIEP. E quem precisar, pede para a Daniele, ela manda o artigo todo, não é? Certo? O que é importante, então? É que se vê na ressonância magnética que essas células não desapareceram. E, segunda coisa, é que esses bebês, então, que não vão entrar em movimento fidgety, não vai aparecer a movimentação que é muito mais de mimetismo, de comunicação. E no bebê que nós apresentamos hoje, para quem tinha sorte de ser membro da CIPA, o bebê que estava de risco, que tinha movimentos muito ruins de 2 meses, apavorou a Muriel, porque os movimentos gerais de bebê eram muito ruins. 1 mês depois do trabalho começar, ainda eram ruins e não aparecia movimento fidgety. 2 meses depois, aparece a sensorimotricista dele, faz assim com os pés dela, com a câmera, gente, estamos em pleno... E o bebezinho faz o mesmo movimento de imitação com o pezinho. Você viu, não viu, Érica? Não estou inventando. Então, é incrível, porque eu penso que um atendimento, olha até onde eu vou, que o atendimento psicanalítico mais o atendimento sensório-motor, mas nós tiramos a dor do caminho. Ele vai permitir, inclusive, a apoptose dessa bendita placa que não queria acontecer. Viu só? A minha fantasia, isso só vou poder provar se a gente fizer grupo controle, não tratar alguns bebês, tratar outros, não é? Evidentemente, tudo isso não está provado. O que está provado são as publicações que eu estou dizendo. Essa mulher é incrível, porque ela pensa uma série de coisas. Primeiro que os movimentos fidget, os movimentos gerais, já são mais fraquinhos durante a gravidez. E, com segurança, eles são causa de que os nascimentos, porque na Europa, principalmente na França, bebê não nasce de cesárea, bebê nasce normalmente, a não ser que tenha problema. E eles são bebês que têm... A Samira está dizendo que não ouve nada, os outros estão ouvindo? Pronto. Então, os outros bebês, eles já têm uma dificuldade durante a gravidez que faz com que eles não são os bebês muito espertos para saírem. Então, eles têm muita mais compressão intracraniana. E a moça que eu vou mostrar no curso que eu vou dar no congresso do Langage, o pai estava me dizendo que é uma coisa que eu sabia que ela tinha sofrido um martírio por causa de refluxo gastroesofágico, mas um martírio. Mas eu não sabia que tinha tido compressão intracraniana muito importante, certo? Então, ela mostra que esses bebês têm mais fragilidade já durante a vida intrauterina. Na cabeça dela, ela pensa que pode haver uma correlação com infertilidade dos pais. Por acaso, os casos da tese da Nick, que são bebês que eu atendi como analista, ela como osteopata, e nossas colegas sensório-motricistas com sensório-motricidade, vários eram bebês cujos pais tinham, de fato, um problema de infertilidade. É só um dado, eu não sei correlacioná-lo mais do que isso. O que é muito importante também é o diálogo tônico-emocional, mas isso é uma hipótese, não tem publicação sobre isso hoje ainda, que o diálogo tônico-emocional tem a ver com o estado do útero da mãe, não só porque psicanalista vai dizer, claro, tem a ver com o desejo da mãe, se ela estava bem, ela estava em paz com essa gravidez e mais não sei o que, isso a gente tira de letra há 30 anos, 40. O que a gente não sabe
e que eu tenho até vergonha de confessar, que o Henrico, que é um bebezinho que eu tenho mostrei no Brasil, não sei se foi para vocês. Ah, não foi para você, Cláudia, foi para um outro grupo do estado de São Paulo. O Henrico, ele tem um irmão autista que nós somos uma equipe toda atendendo. Eu não sou analista dele, mas eu era consultante, não. A mãe tinha tido um acidente de avião muito importante e a osteopata, quando manipulou a bacia, viu que todos os ligamentos entre o útero e o cóccix estavam todos muito estragados por conta da ruptura do cóccix dela, que tinha sido muito grave. 2 meses de hospitalização, 2 anos sem poder sentar, sem pôr aquele pneuzinho furado para sentar. Só que ninguém juntou que isso fazia que quando, no diálogo tônico-emocional entre o feto e o útero, quando o útero respondia, doía, a mãe se contraía, ou seja, dava tudo errado. A dança deles já dava errada, certo? E o bebê que nós mostramos hoje na CIPA é um bebê cuja mãe teve uma queda de cavalo. Nós ainda não fizemos um estudo do cóccix dela, mas com certeza foi difícil. E o parto foi um parto difícil. Então, tudo isso, malgrado o fato que é o 6º filho, é uma classe social lá em cima, aristocracia católica, tem muito filho, não é gente de favela, não. Mas então, todas essas coisas que têm a ver com o orgânico e que já vão fazer com que o bebê vai chegar diferente, é muito importante. Então, o que eu queria falar mais para vocês? Então, na pesquisa que fizeram com os bebês que se tornaram autistas de filmes familiares, nós vamos retomar essa pesquisa, que são 20 e tantos bebês, então vamos dividir entre nós os filmes para cada um olhar um. Eles viram, eu vou dizer, na Fagavá, então tinha o próprio Prestel na pesquisa, tinha o Muratori, mas quem encabeçou mais foi o Fagavá e aquele senhor que eu nunca lembro o nome, né, Érica? Não sei porque eu estou brigada com o nome do senhor lá. Eles notaram uma coisa muito interessante, que os bebês do espectro autístico tinham, então, cuidado, não tinham movimentos gerais como o bebê de paralisia cerebral, hein, gente? Tinham movimentos de bem menos boa qualidade, mas eles analisaram também no mesmo número de filmes de bebês normais e o mesmo tanto de filme de bebê com retardo mental, certo? Que é interessante é que eles não viram movimento fidget em 70% dos casos. Vai ver que não dá para ver em filme caseiro. Só que nos filmes dos bebês normais, só não viram em 11% dos casos. Ou seja, não filmava porque não tinha, certo? E em 89% dos casos dos bebês típicos, os movimentos fidget eram absolutamente normais e em nenhum dos bebês tornados autistas eles eram normais. Então, isso é muito interessante, certo? Hoje em dia, nós já estamos fazendo isso com o Daniel Vanderlei, e eu acho que a primeira coisa que a gente pede para pais que nos telefonam, porque tem um irmãozinho que vai nascer, que é irmão de autista, é a gente pedir os tais 3 minutos de filme. Não é? Nós temos no Brasil como avaliar. A Daniele mesmo está lançando uma pesquisa e nós vamos criar um grupo agora para se formar muito seriamente para sermos bambas nessa história. Quantos minutos eu falei? Porque eu queria falar de mais outras coisas. 20 minutos só, né? Então eu posso falar com um pouquinho mais de calma. A gente deixa tempo previsto para as pessoas falarem, mas a gente pode flexibilizar. Você pode falar mais um pouco e menos tempo.
Então, não, o que eu estava, então, querendo contar com muito entusiasmo era essa pesquisa. Que imagine que essa mãe, por exemplo, esse bebê, que a mãe era moça e quebrou o cóccix, nós atendemos cada 3 meses essa mãe e o pai durante 8 anos. Ela nos falou do psiquismo da mãe, dos irmãos, do psiquismo dela, do irmão morto, tudo. Agora, da queda nunca. Por quê? Porque nem sequer ocorreu a ela. Tem uma pesquisa muito importante que eu esqueci. Eu tenho que dar para vocês. Deixa eu achar ela aqui. Tem uma pesquisa que mostra que a grande maioria dos bebês que desenvolveram autismo tiveram problemas em torno da perinatalidade. Então, na Europa vai aparecer muito bebê que precisou de colher, que precisou de fórceps, certo? Vocês aí, com tudo que é parto é por cesárea, não sei como vai aparecer essas coisas. Eu estou procurando, não estou batendo com o artigo dela sobre essa correlação extraordinária dos problemas em torno da perinatalidade. Deixa eu ver se eu acho. Sim. Então, ela pensa que muitos desses bebês, como ela era osteopata, tiveram vivências de compressão. Agora, por exemplo, que ela mostra que todo bebê do mundo que vai nascer por via baixa vai ter que comprimir, né? Mas a maioria descomprime. Alguns não descomprimem. E esses que vão se tornar autistas são campeões mundiais da não descompressão. Agora, é preciso que eu conte para vocês, esse menino que a mãe teve essa queda, que não tinha diálogo tônico emocional, inclusive nós mandamos para a ptonomia. A filha da Françoise Doutor, que era pediatra, que é psicanalista, autonomista, a ptonomista atendeu, reclamou dessa mãe, ficou até meio irritada, porque ela não conseguia fazer o trabalho de ptonomista dela. Ela é pediatra, é psicanalista, só que não ocorreu perguntar à mãe se ela teria algum problema físico. E a mãe também não ocorreu, porque para psiquiatra, para psicanalista, ninguém fala de cóccix. Foi quando o osteopata manipulou o cóccix da mãe que ela viu a tragédia, certo? E eu mandei um outro bebê para... Aliás, hoje em dia a gente sempre trabalha, osteopata, sensório, motricista e eu, porque vai muito mais depressa com os bebês. Mas um outro bebê, ela também ficou assustadíssima com o estado da bacia da mãe e foi descobrir que o primeiro filho da mãe, o primeiro dos 3, teve um parto, mas aqui daqueles horríveis, horríveis. E provavelmente os movimentos gerais desse primeiro filho, que não foi avaliado, mas a meu ver está no espectro, ele tem psicomotricidade, ele teve fono, ele era considerado como hiperativo, mas a meu ver tem mais que isso, não é? Esse casal precisou fazer muito tratamento porque os 2 tinham problema de infertilidade. Então, nada disso era sabido, então não se ajudou o bebê pequeno, certo? Fica se esperando dar problema na criança mais velha, está na escola maternal, agitada, atraso de linguagem, desorganizada, aí começa a botar físio, psicomotricidade, fono, tarde, muito tarde. O nosso interesse nessa conversa com os médicos era fazer vocês se interessarem por se formarem novamente nessas coisas que podem levar a distúrbios da motricidade do bebê que vão implicar a impossibilidade do bebê de entrar na intersubjetividade primária. Então, os artigos o doutor Renato Coelho está pedindo, eu vou dar tudo para a Daniele e ela redistribui, tá bom, Renato? Fica mais fácil, não é? Mas nós estamos muito atentos a isso, porque a nossa população é feita de bebês com esse tipo de problema, certo?
Então, por um lado, isso faz com que hoje eu entendo quando o professor Muratori diz que a intersubjetividade primária fica prejudicada por essa motricidade não organizada, e são bebês que não organizam o corpo, eles não seguram o corpo. Ah, outra publicação científica dela, mas eu não vou atrás agora, depois eu dou, é que acho que 80% ou 90% dos bebês que se tornaram autistas, aos 6 meses, quando você segura pela mãozinha para puxar, não seguram a cabeça, isso tem um nome, não sei mais como é, Renato, sabe? Você segura a mãozinha do bebê e faz ele vir, a cabecinha fica para trás. Quase todos os bebês que se tornaram autistas têm esse atraso. Claro que ele também vai comparecer em outras patologias, mas o bebê que não olha, não responde, que tem uma motricidade pobre, que além do que tem esse atraso, não era para ficar esperando até 2, 3 anos para a gente pôr uma equipe para cuidar, não é? Era para a gente atender muito mais cedo, é essa a ideia, certo? Eu só vou dizer uma palavrinha a respeito de como nós vamos poder passar, mas isso eu vou desenvolver no Congresso, como que a gente pode passar desse mundo da motricidade, que afinal não é o da psicanálise, para o nosso, que é o mundo da linguagem, o mundo da intersubjetividade, da comunicação, é um mundo que a gente se acha melhor, não é? Então, são os trabalhos dos quais eu ouço falar desde 1995, eu não tenho muita desculpa, mas é assim, eu demoro para levar a sério, e que são os trabalhos do Condon e do Sanders, que são pessoas que não estudaram nenhum bebê com autismo, não conheciam esses movimentos motores, porque eles não tinham estudado nada de bebê com problema, mas eles estudavam desenvolvimento. E o Condon e o Sanders fizeram uma coisa que a Érica vai ter que descobrir qual é o programa que daria para usar. Eles filmaram os bebezinhos e a mãe falando, bebê de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso que nós estamos o quê? Nós estamos nesse tipo de motricidade da qual a gente falou, certo? Só que como que esse bebê, eles vão mostrar que esse bebê, as mãozinhas, os bracinhos, as perninhas vão entrar numa dança em função da voz da mãe. E eu acrescentaria, se eles forem capazes. E o que é muito bonito é que a gente não achou as pesquisas do Condon e Sanders, que falavam, porque a quem nos contou isso é a filha de um grande pesquisador francês de desenvolvimento de bebê dos anos 50, 60, que é o professor Bresson, e a filha disse, olha, mas tinha um trabalho que mostrava que, entre outras coisas, o recém-nascido tinha 2 movimentozinhos assim, pequenininho do dedo. Se ele não tivesse, a mãe dizia, o bebê não me olha, o bebê não me escuta, e diminuía a fala dela. Eu não achei, mas aí eu acho que foi Daniele que mandou toda uma bibliografia recente, não sei se não foi Daniele, desculpe para quem foi que mandou, talvez foi Silvia, uma bibliografia recente sobre as pesquisas nessa área de desenvolvimento. E aí eu descobri que a Maia Gracier, que tem um laboratório na Paris 10 sobre música e bebê, tinha feito trabalhos, eu ligo para ela pedindo, você tem? Ela me manda um trabalho lindo feito em... aí é com o bebê prematuro que está na incubadeira e mandam a mãe ou uma pessoa falar com o bebê e filmam o bebê. E gravam a mãe. Os bebês que não mexem fazem que muito rapidamente a mãe não fale mais, ou fale menos, ou se deprima. Os que lá na incubadeira mexem mais fazem que as mães falem mais. Então, isso são trabalhos que interessaram muito o Trevarten e na Columbia University estão interessando pesquisadores como a Beatriz Bibb, que é pesquisadora e é psicanalista também. Então, isso aí eu vou desenvolver mais, mas é para dizer que a ausência desses movimentos ou a pobreza do movimento vai ter efeitos na interação primária com o outro, certo? Então, em termos semióticos, dá para estudar isso.
Isso é só para não acharem que eu só estou falando de corpo ou de organismo, não é porque eu estou falando de... Esses movimentos gerais estão desde o feto, certo? Então, isso faz com que nós não tenhamos desculpa para estar demorando tanto para começar a atender esses bebês. E a meta dessa pós-graduação para pediatras na Faculdade de Medicina na Bahia, que é o nosso sonho, é de pôr os colegas pediatras a par de todas as pesquisas. Tem todas as outras que eu não estou falando hoje, que são todas as pesquisas sobre avaliar sinais de risco no bebê. Eu nem falei disso. Não falei da grade Préau, não falei das outras grades que saíram e nem das pesquisas que mostraram que fazer alguma coisa modifica. Toda essa parte que eu já tinha falado quando eu fui falar com os pediatras na Sociedade de Pediatria Baiana, eu resolvi nem falar hoje, certo? Porque eu só estou contando as coisas que eu aprendi agora, semana passada, certo? Porque tem saído coisa o tempo todo, não é? Mas eu talvez possa disponibilizar, Daniele, o PowerPoint com todas as pesquisas. Por exemplo, corpo caloso fica mais espesso em bebê que vai se tornar autista, com 6 meses dá para ver. Estou falando isso que eu estou vendo o doutor Renato Coelho aqui, e ele não estava, ele não é da Bahia, do Rio Grande do Sul, né, Renato? O senhor é do Rio Grande do Sul, né? Então, ele não estava. Então, eu não estou falando de pesquisa de corpo caloso, de eye tracking, que dá para ver com o aparelho de eye tracking a diferença de onde está o olhar do bebê desde os 6 meses. Tem muita pesquisa que os médicos precisariam conhecer, não é? Para poder mandar mais tranquilamente os bebês para a gente. E também para a gente poder pedir para o pediatra medicar esses bebês para um risco de dor. O pai da Leonardo, se você puder fazer esse curso comigo lá no congresso da Érica, mostrar a Hortense, que é o verdadeiro nome dela, porque os pais são militantes como você, sabe? Hoje, se eu tivesse tido esse bebê não com 2 anos, mas com 3 meses, ela não teria sequela, eu sei que não teria. Ela teve 2 problemas que estão em cima disso. O primeiro foi esse sofrimento atroz gástrico dela. A mãe foi várias vezes para pronto-socorro dizendo: não é possível essa criança sofrendo desse jeito, me ajudem. Minha senhora, ninguém nunca morreu de refluxo gastroesofágico. Pronto. Eu tinha pensado até que eu ia matar aquele pediatra de tanta raiva, mas hoje eu estou mais calminha. Mas o pai me contou, então, agora, que ela teve uma compressão, a gravidez, o parto foi difícil, houve uma compressão intracraniana, ela tinha uma cabecinha toda tortinha. Plagiocefalias, por exemplo, doutores, vocês aqui, Cláudia e outros, plagiocefalias são mais frequentes, porque são sinais de compressão. Tudo isso o osteopata ajuda. Agora, isso não vai tratar o autismo, só que vai fazer que o psicanalista e o sensoriometricista, ou a integração sensorial, vão entrar aí e vai a toda, tá entendendo? Vai a toda. Hoje, retrospectivamente, eu me digo, a Hortense podia ter escapado disso. Mas a Hortense foi a primeira criança que, com 5 anos, eu mandei para sensoriomotricidade. Eu não sabia, tá vendo, Leonardo? Eu não sabia. Então, tem coisas que a gente está aprendendo cada dia. Como compartilhá-las com os médicos, certo? Essa é a ideia. Bom, podemos parar então para fazer uma... Falei a toda velocidade para os colegas, porque já estou vendo a Cláudia fazer assim, os nossos colegas pediatras também poderem dizer alguma coisa, não é? Eu queria só trazer 2 pontos, né, de reflexão. O primeiro é quando você fala, né, dessa articulação do corpo que não está se organizando com a voz, com essa sensorialidade que se organize em função da relação com o outro. E é diferente quando a gente faz
um treinamento do pai para fazer assim, para fazer assado, do que quando existe uma sintonia afetiva, quando existe toda uma condição de organização dessa relação no campo, que é o que a gente chama do campo pulsional, ou seja, nessa dimensão do prazer. Essa é a primeira observação. E a segunda questão é que, por um lado, a gente tem visto muitas crianças com retraimento relacional, né, que por alguma razão... Com quê? Com retraimento relacional. Certo. Né? Vou traduzir para os outros, que o Cristine sabe o que é, mas essa dificuldade de olhar, de fixar, de engajar, mas que às vezes ela é passageira, às vezes ela é provisória em função de algumas outras situações, né? Dificuldades sensoriais ou dificuldades até de uma relação a uma depressão. Mas então nós temos um problema que é poder diferenciar esses quadros de não engajamento do bebê, de não organização desse olhar e da organização de todo o circuito pulsional, com diferentes causas e com diferentes intervenções, não é? Então, esse é um ponto, para que a gente não fique também logo achando que todos os bebês vão entrar no autismo, e também esse cuidado, essa delicadeza de que um risco não é um diagnóstico, de todo esse trabalho em torno com a família e com os outros pares, numa avaliação conjunta, né, os outros profissionais, no caso da sensoromotricidade é indispensável, para que a gente possa acompanhar a família em toda a sua dimensão, porque tem um nível de angústia muito grande que está em jogo, né, e que a gente precisa também saber acolher e manejar o nível de angústia, para que isso também não interfira na prosódia, na organização desse jogo, dessa ludicidade, de toda essa questão. Então, dito essas duas coisas, eu queria passar a palavra para os outros participantes. Eu quero, então, completar um pouco, mas depois do que você disse, Daniele. É verdade que eu foquei na questão dos bebês de risco de autismo, certo? Você tem toda a razão que você pode ter um retraimento relacional num bebê cuja mãe está deprimida, porque depressão pós-parto existe, não é? Não há nenhuma dúvida. Então, durante agora o confinamento, como eu pedi os filminhos de todos os bebês, eu pedi de uma mãe da cidade de Lille, não é? E esse bebê eu mostrei para a sensório-motricista, eu olhei, e os movimentos gerais desse bebê não me pareciam pobres. Então, eu pedi para a mamãe do bebê, pedi para a companheira dela filmar a mãe e o bebê se falando, para eu ver como seria a motricidade desse bebê em função da voz da mãe. E eu me dei perfeitamente conta que, nesse caso, o bebê se movia lindamente e até chamava a mãe com o olhar, e a mamãe estava com uma voz que mostrava que ela estava deprimida. Então, nesse caso, era uma outra história, certo? Mas, nos outros casos, quando esse bebê já tem essa fragilidade, que ele tem essa pobreza motora, não há nenhuma razão de deixar pais ansiosos, porque nós temos uma certeza absoluta, então talvez isso ficou para contar, porque isso eu mostrei, claro, quando eu estive aí na Bahia, na Sociedade de Pediatria, eu tenho a convicção absoluta de que bebê de 2, 3, 4, 5 meses, até de 10, a gente tira, eles não vão se tornar autistas. Então, a gente já dá uma garantia de cara para os pais. Olha, não se preocupem, porque esse não vai virar autista. Então, não vai entrar a ansiedade que está... ninguém está falando para a mãe, olha, aí tem esse movimento, isso também é sinal, não sei o quê. Cláudia vai falar já. Nós estamos falando com os colegas médicos, certo? Mas nós sabemos que esses bebês a gente tira por causa da plasticidade cerebral e da plasticidade epigenética. Cláudia queria dizer uma palavra. Queria lembrar que, como a gente tem uma reunião em seguida, que a gente falasse breve para dar espaço também para os outros. Tem neuropediatras aqui que talvez possam dar uma palavra e tem muitos pediatras, né? Então, a Cláudia é pediatra. E tem pais. Então, só para lembrar que nós temos um tempo que está correndo, já são 4 horas,
Talvez a gente possa esperar mais 15, 20 minutos no máximo. Bom, eu pensei que esse grupo, nesse momento, vocês estão falando de puericultura que pode começar na gestação. Então, uma puericultura que você possa olhar como é que foi o útero dessa mulher, por exemplo, se não foi invadido ou não. Por exemplo, né, eu fiquei pensando nas mulheres que tiveram vários abortos, como é que é a cicatrização pós-aborto e como é que é a motricidade desse bebê intrauterino. Eu acho que é uma coisa para se pensar. Grupos de gestante, para você poder observar isso. A gente está falando de puericultura pura, propriamente dita puericultura. Como é que você observa esse bebê na relação com a sua própria mãe? Como é que é a motricidade dele? Dá para observar um bebê, sim, muito precoce, fazendo hipertonia muscular, e dá para fazer isso desde que você saiba que isso é importante. E não é só para bebê autista, né? É para qualquer tipo de bebê. Esse tipo de bebê, ele vai chorar. Não são bebês que choram, e que não tem o que fazer, e não necessariamente ele vai ser autista, mas é um bebê que está sofrendo, né? Então, eu estou falando de puericultura, eu estou falando de bebês e mães que sofrem muito no primeiro tempo de vida, né? E esse olhar que o pediatra precisa de ter. Então, eu estou muito feliz de estar participando aqui. Espero que os pediatras que estejam aqui devem estar muito felizes mesmo, porque estão se interessando por isso há algum tempo, né? Então, estarem preocupados com a puericultura e com esse olhar desse tipo de coisa, né? A motricidade do bebê muito precoce faz parte do olhar, desde que se saiba que isso existe e é importante. Era isso que eu queria falar. Tem um monte de coisa para falar, mas basicamente isso. Eu queria que, talvez, as neurologistas que estão aqui, tem Silvia Laurentino, que está com uma proposta de pesquisa linda, tem Rita Lucena, tem várias neuropediatras, e você tocou em trabalhos, né, que falam dessa questão da organização, do link da neurociências, enfim. Então, uma delas, quem quiser falar, gostaria também que um dos pais pudesse falar, porque a gente tem nesse debate a proposta de ter representantes de cada especialidade, tem os pediatras, tem os neurologistas, psiquiatras, mas tem também os pais. Então, se puderem os neurologistas, um ou outro, falar, e um dos pais, também seria bem rico para a gente, até para a nossa próxima reunião, que vai começar daqui a pouco. Bom, já que tem um silêncio esmagador, eu queria só fazer notar que a parte de interação disso com a psicanálise eu vou fazer no congresso, certo? Hoje, voluntariamente, eu excluí isso. E como que, aliás, a psicanálise pode, a meu ver, inclusive mudar essa história de não apoptose dessas células da placa. Mas aí eu não tenho provas, eu não vou, teria que fazer ressonância antes e depois da análise. Mas na minha fantasia, quando eu vejo que os movimentos fidget se instauram e viram imitação, quer dizer que a placa lá se foi. E isso foi o trabalho da gente. Mas eu gostaria bem que algum colega neuro pudesse intervir, nem que for para nos dizer se estava a par dessas pesquisas sobre movimentos gerais em bebê de risco de autismo. Eu, particularmente, eu acho muito, muito interessante essas pesquisas, sem dúvida, mas a minha questão como neuropediatra é que na análise do movimento sempre existe uma possibilidade de subjetividade. Eu estava até comentando com Silvia Laurentino, que eu acho que é uma pessoa que tem muito aqui a dizer, a contribuir, ela já vem estudando muito dessas coisas, mas será que existe alguma forma mais objetiva de a gente mapear esses movimentos, né? Minimizando a possibilidade de haver essa subjetividade? Isso é uma questão. Outra questão que me chamou a atenção foi quando você falou da plagiocefalia, né? Essa questão da descompressão. Mas a gente tem casos de plagiocefalia postural, ou seja, são bebês que permanecem muito tempo deitados, né, e que possivelmente são bebês menos estimulados. Então, talvez não seja uma questão, digamos assim, anatômica, né, que interfira, ou que determine o maior risco de autismo nesses casos de plagiocefalia, mas a condição de o bebê ser menos estimulado, e isso se refletir no formato da cabeça, né, de alguma forma.
Eu acho que Silvia falaria, acho que ele poderia falar alguma coisa com a gente. Ana Marta, também aqui da Bahia, terapeuta ocupacional, que trabalha muito, muito com sensorial-motricidade. A plagiocefalia, de cara, a gente manda para o osteopata e organiza muito depois de 2, 3 sessões. Né? Claro. E se a gente perceber que na interação tem alguma questão, a gente vai observando até conseguir fazer com que a gente faça outros trabalhos de sensório-motricidade se isso acontecer. Mas a plagiocefalia já nos 3, 4, primeiro mês de vida é para você observar se vai ter ou não, se tem ou não, se está acentuado ou não. Né? E você pode corrigir muito precocemente, não esperar calcificar. Né? Eu posso falar só uma coisa com relação ao que a colega falou, perguntando sobre a questão da subjetividade. Renata, diga o que você é como profissão. Eu sou pediatra, na verdade, minha formação é pediatra neonatologista. E aí, eu trabalho num serviço aqui em Fortaleza, que é o NUTEP, é o Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce. A gente acompanha crianças, tem neurologista. Na verdade, eu soube da escala do General Movements pelo neurologista que trabalha comigo, que ele é o chefe do serviço. A gente tem um serviço lá que faz estimulação precoce em crianças de risco, né, no caso, e outro, um agregado também que trabalha com criança com transtorno do espectro autista. E aí eu estou só falando porque, assim, a colega tinha comentado a respeito da questão da subjetividade, realmente. Só que no caso dos GMs, a gente faz um treinamento, existe um treinamento básico, um treinamento avançado. O treinamento básico é de 1 semana, o treinamento avançado é de 1 semana também. E aí a gente faz uma avaliação depois, nos 2 cursos, no caso. E aí existem, inclusive, pesquisas dentro do grupo que estuda os GMs, onde eles avaliam o índice de confiabilidade da escala entre avaliadores. E esse tempo de treinamento ele é importante porque ele unifica um pouco a visão e a avaliação final, né, dá o aval também final para isso. Então, acho que tem uma pesquisa que ele tem um índice de confiabilidade de avaliação das pessoas capacitadas para aquilo que é muito forte, assim, é quase próximo a 1, se eu não me engano. Então, toda a vida eles fazem. É um treinamento, é uma forma subjetiva. Eu estava falando, uma vez eu fui fazer uma avaliação falando sobre os movimentos gerais aqui em Fortaleza para alguns neuros, e era engraçado porque eles querem ver aonde está a lesão especificamente e correlacionar com os GMs, e existem alguns estudos ainda sobre isso, mas achei interessante que a professora falou, mas sobre essa placa, eu vou até ler o artigo porque eu não conhecia realmente, e ainda existem alguns estudos, nada muito claro sobre aonde especificamente a lesão neural, pelo menos que eu tenha visto, né, que eu tenha lido. Pode ser que tenha gente mais aqui no Brasil que estuda mais isso para poder até falar, mas enfim, o treinamento ele garante uma confiabilidade para não ficar uma avaliação apenas subjetiva. Tanto é que para você aplicar a escala e pontuar a escala, você tem que ter a avaliação, tanto ou no básico ou no avançado. Renata, o que você está trazendo é muito importante agora, é como o negócio lá, a linha do trem entre Londres e Paris embaixo do mar, sabe? Tem que cavar dos 2 lados. Vocês vêm da neuro vocês vêm de bebês que têm uma alteração neurológica maior, não é? De fato, o estudo dos movimentos gerais é muito confiável quando está na mão de uma pessoa que tem uma boa formação. Ela permite ver se há uma paralisia cerebral nesses casos de grandes prematuros. Então, quando a gente fala de risco, a gente não fala dos mesmos bebês. Vocês estão falando de um bebês com comprometimento orgânico, certo? Então, nós estamos do outro lado. Com o Léo e com a turma que vem do autismo, nós estamos pelo lado desses bebês que não têm uma patologia orgânica desse nível, e o que a gente tem que estudar é uma coisa que se chamariam subnormais. Então, isso vai ter que fazer uma terceira formação, porque Ótimo. Não é a mesma que para paralisia cerebral. É mais sutil ainda. Pode ser que o índice de fiabilidade não seja tão grande. Mas a gente está falando disso quando temos um telefonema de uma mãe que nos diz: o bebê não me olha.
O bebê não quer, não entra em contato, ou que são bebês ditos de risco para nós que trabalhamos no campo do autismo, porque já tem um filho com autismo na família, certo? Não adianta, é preciso lembrar, eu acho que o Léo, se não lembrar, vai ficar bravo comigo, que tem uma componente genética importante nessa doença, não é? Mas isso não quer dizer que ela seja inamovível. Componente genética não quer dizer não dá para fazer nada. Quer dizer, só dá para fazer enquanto tem plasticidade epigenética. Depois sempre dá para fazer coisas, mas não para mudar o destino. Eu queria propor que Silvia Laurentino pudesse falar para Cadê a Silvia? E tem não estou vendo ela. Muito em torno, né, dos circuitos e do como ela percebe toda essa relação entre psicanálise e neurociências. Eu acho que seria bacana se Silvia Laurentino pudesse nos dar uma palavrinha. Onde está a Silvia, que eu não estou vendo? Silvia Laurentino estava aqui. Será que saiu? Vou ver. Vai ver que ela saiu. Vamos ver se Silvia Laurentino está aqui. Então, não está. Rita ou outra neurologista, acho que poderia talvez nos dar uma palavrinha sobre essas questões, articulação, né, principalmente dessa interconectividade e dessa organização aí. Ana Marta também poderia falar um pouco dessa parte sensorial. Eu sou Ana Marta, sou terapeuta ocupacional, né, tenho uma formação de integração sensorial, só para uma repetição, sabe? Então, a gente vê realmente assim, uma relação bem forte entre as questões sensoriais e as reações de comportamento do bebê, né? Então, quando a gente pega os vídeos de uma criança dentro do espectro bebê, a gente vê muitas alterações sensoriais que aparecem no movimento e nas sensações mesmo, né? Tátil, nas respostas reativas, né? De reatividade dos sistemas. E a gente percebe muito a influência dessa reação nos pais. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito crianças com insegurança gravitacional, né? Então, com a dificuldade no sistema vestibular, que tem a ver com movimento. Absolutamente. Aí, sempre tem problema vestibular. E crianças que muitas vezes não dormem nos braços da mãe, né? Que tem uma dificuldade de dormir nos braços da mãe, porque preferem ficar mais paradas, né? Por uma questão de insegurança gravitacional, e isso interfere nessa relação também. Então, tem muitas nuances aí, é muito delicado realmente quando você fala. Eu trabalhei muitos anos com paralisia cerebral, fiz o Baby, né? O Bobat, realmente é muito diferente quando a gente pensa no movimento, pensando na paralisia cerebral, o movimento e o sensorial, pensando na criança do espectro. Então, é muito diferente realmente, apesar de dar uma base boa para a gente, né? E tem um teste, que é um teste de função de integração sensorial no bebê, que ele consegue, de uma forma mais objetiva, né, pontuar algumas questões sensoriais que a gente vê do bebê de 0 a 18 meses, que pode ser muito útil também. Né? Algumas características que a gente pode pensar, é um teste que é aplicado por terapeutas ocupacionais de integração sensorial, mas que a gente pode pensar de uma forma para que os pediatras também identifiquem através de alguns pontos desse teste, né? Que são muito voltados para as questões sensoriais, para as questões do tato, né? E tem uma autora agora, que é terapeuta ocupacional também, que ela está estudando muito, se aprofundando muito no 8º sistema, que é o da interocepção, né? E tem saído alguns artigos e alguns métodos, né, modelos de tratamento, inclusive, para essa questão da interocepção, que tem a ver com a dor, né, que tem a ver com o sentimento interno mesmo, né, a sensação que aquele sentimento causa, que eu acho que pode ser uma coisa bem interessante também para a gente compreender melhor.
interessantíssimo o que você está dizendo, Ana Maria Ponte, porque uma certeza que eu tenho é que a dor é um fator muito importante para se fabricar um autismo. Agora, é muito provável que eles, de fato, tenham distúrbios gastroesofágicos muito importantes, mas a vivência de dor é muito maior num bebê de risco do que num bebê típico. Eu vou dar um exemplo. O Henrico, que é esse bebê cuja mãe quebrou o cóccix no avião, não é? Ela era moça. Esse bebê, ele nasceu com freio da língua e precisou ter uma operação, foi feita na clínica mais chique de Paris e foi feita sem anestesia. O bebê urrou um dia inteiro depois disso. E nós ficamos muito chocados que essa clínica, num bairro chique, mandado pelo Hospital Americano, que é meio como o Albert Einstein em São Paulo, como que era feito sem anestesia, que horror. A minha neta nasce no ano seguinte com o mesmo problema de freio, operada no mesmo lugar. Grita igual, só que no colo da mãe, depois de 2 minutos, ela para. Aí eu já sei o que os psicanalistas vão dizer. Ah, mas essa mãe não conseguia amparar, não conseguia acalmar o bebê. Mas uma das vezes, a Anique, que é a osteopata, psicanalista, físio, estava com esse bebê no consultório e ela estava querendo trabalhar esses tecidos, eram 2 meses depois da operação, encostou no lugar. Ele urrou durante 1 hora, ela ficou 1 hora com ele no consultório, tentando acalmar, aninhar. Ela é uma pessoa extremamente dadivosa, que é capaz há 25 anos de fazer osteopatia nos bebês. Bebês nunca choram com ela, não houve meio de acalmar esse bebê. Vai no sentido do que você está dizendo, Ana Marta, desse fator de dor que é muito difícil de ser. Isso eu acho que é um dos aspectos genéticos, sabe? Nesses bebês. Agora, como dizia um amigo meu neurobiologista, o Yves Bourneau, o trabalho psicanalítico e sensório-motor faz com que o bebê vai diminuir muito, de maneira muito importante, a reatividade dele à dor, da mesma maneira que se trabalham os canais semicirculares, todos os problemas de equilíbrio, eles vão ser trabalhados e podem ser trabalhados. Então, eu não, viu, Daniela, eu acho que é muito fácil dizer para os pais, olha, se o bebê é muito pequenininho, nós vamos tirar essa história de letra, a gente põe uma equipe aqui, ó, daqui nós vamos dar uma linda festa para esse nenê. Aniversário de 1 ano vai ser festa. Então, a minha claro... preocupação, sabe qual é, Cristina? A minha preocupação é porque a gente está falando muito dos riscos, e é verdade que eles existem, mas quando eles chegam num consultório e a partir da forma como seja manejado esse risco, um bebê pode ser levado, por exemplo, para 2, 3 profissionais ao mesmo tempo que não se integram, que não tem uma mesma forma de abordagem, não tem esse entendimento da relação com o outro. Então, fica muito ligado ao estímulo e à resposta, né? E desconsidera todo esse entorno que a gente está falando aí. Então, eu acho que uma das soluções, Daniela, é fazer o que você tem feito, o que nós fazemos em Paris. Termos uma equipe multidisciplinar nossa. Isso que a gente tem feito, né? Inclusive... Que a gente já tem os companheiros que a gente manda para o atendimento osteopático, sensório-motor, psicanalítico, pediátrico. Eu tenho, inclusive, o geneticista, que quando eu preciso do exame genético, eu sei que ele não vai atacar o nosso trabalho. O professor Arnold Munique disse para a mãe de um dos bebês que a Claire está atendendo comigo, vocês têm... O que ele usou? Ele falou, não sei que carro esporte que nós éramos, o mais chique que existia. Ou seja, ele disse para a mãe que estava na mão dos melhores especialistas possíveis. Então, a gente tem que ter as equipes transdisciplinares nossas. Simples, né? Às vezes é uma coisa muito simples. Uma mãe me procurou um bebezinho com 6 meses e ele estava com uma dificuldade de olhar, de engajar, de sustentar. E a gente deu algumas orientações muito básicas em relação, por exemplo, à sensório-motricidade, e ele tem uma físio, mas eu entrei em contato com ela, que ela estava em uma direção totalmente diferente da que eu estava
trazendo para favorecer a interação, e nós nos alinhamos e a mãe me manda uma mensagem que uma pequena orientação e é um outro bebê em 10 dias, né? Então, ele não está em atendimento presencial comigo, por exemplo, ele está online, né? Assim, a mãe e ele também participam, enfim. Então, às vezes, uma pequena organização desse campo de interação, considerando os dois lados da história, né? Organizando o que você chama dessa dança, dessa sincronia, da gestualidade, a musicalidade da voz, com a sintonia afetiva, com a capacidade de prestar uma atenção sensorial ao bebê. Isso faz toda a diferença, né? Então, aqui a gente tem uma sorte, mas é também fruto desse trabalho de 30 anos com intervenção precoce aqui nas equipes. Por exemplo, a Ana Marta tem o grupo dela de trabalho, mas ela sabe reconhecer quando tem alguma necessidade da intervenção psíquica ou quando as duas coisas precisam estar juntas, e quase sempre ela tem essa noção. Mas não é assim para todos os profissionais, e principalmente no Brasil inteiro, né? Em que as coisas seguem num caminho muito mais da multidisciplina, muito mais de vários profissionais, cada um na sua clínica, segmentando e vendo um lado e a família no meio, né? Assistindo a toda uma situação em que a criança fica completamente dividida nas suas aquisições, enquanto que a visão que a gente defende do desenvolvimento é de uma integração e de uma integração. E tem tudo a ver com o que a neurociência está falando, né? Da questão da conectividade, que precisa organizar um circuito que esteja integrado e interrelacionado, e não dividido aqui funciona internamente de rede local, não faz relação com as redes mais distantes, ou seja, que no autismo tem essa dificuldade que justamente fala dessa dificuldade da interconectividade e que isso tem a ver com a não integração de certas áreas. Mas aí a gente já está com um tempo bem corrido. Quem quer falar uma última palavrinha, Rita Lucena? Porque Silvia Laurentino não está aqui. Silêncio total, vamos encerrar então? Os pais, senti falta de que nenhum pai se posicionou e a gente teve o cuidado de chamá-los. Claro que, se não quiserem, não é uma obrigação, mas seria bacana escutar o que vocês pensam de tudo isso, que nós estamos pensando modos de intervir nas crianças que vocês tiveram e que vocês vivenciaram tudo isso que a gente está falando. Então, nada melhor que a palavra a quem vive a situação, não é? Dani, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Martinez, eu sou vice-presidente da AMA, aqui da Bahia. Também ocupo uma cadeira no Conselho da Pessoa com Deficiência. E primeiro eu dizer que é uma honra e agradecer participar desse momento, agradecer a Marie Cristina Lasnik, né, pela oportunidade, dizer que eu fico todo orgulhoso de ver você falando meu nome. Mas, enfim, eu tenho um filho também, autista, de 15 anos, né? E tive o segundo filho, e aí cheio de medo, né? Justamente por conta dessa possibilidade dos 25% que Marie Cristina falou. E aí, obviamente, muito atento, pais de lupa, né? Como digo, né? Atento a todos os comportamentos. E logo nos primeiros meses já procurei Daniele Vanderlei, e ela me pediu os benditos vídeos, né? Desde pequenininho, e analisou tudo. Mas o que eu quero dizer é um pouco diferente disso, que é da importância, né, de um grupo desse, de um trabalho desse que está sendo feito aqui, da possibilidade de um após, porque não que eu tenha grandes conhecimentos, mas de fato, né, eu e os outros pais que estão aqui, Marcinha Galvão, Marcelo, Andréia, Cecília Freire, Rodrigo Freire, são pessoas que têm uma instrução um pouco melhor, né? Eu, por exemplo, já venho do amadurecimento por carbureto no autismo, através da experiência com meu filho mais velho. Então, eu, quando tive o segundo filho, eu tive a possibilidade de ter uma equipe, né, que eu já conhecia, que eu já confiava, como Daniele, para me socorrer. Mas o que eu quero de verdade mesmo, como pai, e o que eu sonho, é que os profissionais, os pediatras, os profissionais que atendem as crianças desde seu nascimento, né, eles tenham acesso a um POP, né, a um procedimento operacional padrão, a um conhecimento, a uma técnica para fazer a avaliação desse comportamento de risco, né, e atuar nos primeiros momentos, para que a gente possa, né, ter essa possibilidade, mudar essa história.
né? Então, é só agradecer, dizer dessa minha visão aqui, né? Esqueci de falar de Thaís também, Thaís que é uma mãe também danada, que corre atrás. Enfim, agradecer. A gente é que agradece a participação de todos, né? E a gente vai, então, encerrar essa reunião. Lamentando, porque daria para passar um dia inteiro a gente conversando sobre isso, né? E seria muito legal, mas não impede que a gente possa fazer outras oportunidades de discussão em torno desse tema. E, nesse momento, então, a gente vai encerrar a reunião e eu vou abrir outra reunião. Tem a Márcia Galvão que queria dizer uma coisa, tá? Fala, Marcinha, então, a gente adia um pouquinho essa finalização. Também aqui de estar presente, a oportunidade de estar presente assim com tanta gente boa e assim que muito querida também. E eu queria só entender um pouquinho assim quando foi comentada essa relação entre a dor, né, a psicanálise e essa relação da dor, porque por exemplo o meu filho ele tem uma alta tolerância à dor. Inclusive a gente às vezes descobre que ele se machucou porque a gente viu o machucado e às vezes é um machucado bem feio. Então eu queria entender, tipo assim, como é que a gente, se a dor seria dos... Márcia, é muito importante você ter batalhado para a pergunta, eu te agradeço muito. Porque houve, agora, são pesquisas que eu nem falei, tá vendo? Você me pega no pé. Existem pesquisas publicadas com Evidence-Based Medicine e com fator de impacto. Fizeram pesquisa daquele autista que você acha que quebrou o braço e não te mostra, certo? Aquela cara, assim. Fizeram ressonância magnética no cérebro e taquicardia. São crianças que sentem mais a dor que os outros, eles não mostram. Pois é. É terrível, ele não demonstra, mas, por exemplo, fizeram uma coisa idiota, quer ver? Uma pesquisa que está publicada com fator de impacto, uma revista americana muito, a catedrática de medicina infantil, de psiquiatria infantil, Sylvie Tortman, que fez. Uma coisa idiota, fizeram vacina que faz em criança maior, né? Pegaram grupos de meninos autistas, desses que dá para botar um negócio para ver batimento cardíaco, certo? E um grupo de criança do mesmo nível de quociente intelectual, mesma idade, grupo pareado. Os outros reclamam, eu não gosto de vacina, que saco. O autista ali, ó, nada. O batimento cardíaco está a 500. Ou seja, o rosto está ali, não está mostrando nada. Se tivesse, naquela hora, uma coisa para mostrar o cérebro, mostrar o batimento cardíaco, sofre mais. A gente sabe hoje que criança que se automutila sente mais dor que criança que não se automutila, não autista, né? A gente achava que é porque não sentia dor que automutilava. Hoje, então, fizeram, e está publicado, na bendita da tese também está, mas eu lembrei. Então, eu só queria te agradecer, Márcia, de você lembrar de perguntar isso, porque é enganador. Mas eu tenho esse artigo, Cristina, eu ponho também aqui. O da Sylvie Torch, você tem um sobre dor já, não é? Obrigada. Vê como foi importante a Márcia falar. Com certeza. Ele sempre tem coisas muito importantes a falar. Então, tem mais algum pai que quer falar? Se não tem, a gente encerra. E só lembrando essa ponte também, quando a Ana Marta está falando do 8º sentido, né, da interocepção, que tem tudo a ver com essa questão que você está fazendo esse link, né, com a dor e como que isso afeta. Então, é esse outro 8º, né, sentido, digamos assim, que vai nos dar mais pistas sobre essa inter-relação. Bom, mais uma vez agradecer a todos e imensamente a Marie Cristine. A gente sabe que ela está num fuso horário com 5 horas a mais e ainda vai pegar uma reunião, então por isso a gente tem realmente que terminar. Agradeço, tá? E até a próxima oportunidade. Obrigada. Tá bom. Obrigada, turma. Tchau. Tchau, obrigada.